Graça e paz, gente. Espero que estejam todos bem. Estou aqui para falar com vocês a respeito de mulheres da Bíblia. Queremos fazer aqui uma playlist especial para mulheres e queremos iniciar falando sobre uma mulher que, assim como outros personagens da Bíblia, ela não teve o seu nome citado. Nós vemos ao longo da história da Bíblia Sagrada que muitos personagens, embora tenham grande efeito em suas histórias, tenham ficado realmente marcadas as suas histórias, os seus destinos, as suas vidas, mas por algum motivo o nome dessas pessoas não foram citados. Temos como exemplo a mulher hemorrágica, que entrou para a história. Quem nunca ouviu falar, né? Da mulher que foi curada de um fluxo de sangue ao tocar com muita fé na orla dos vestidos de Jesus. Embora não fosse a sua vez, mas ela fez daquele momento a sua vez, através da sua fé. Olha aí, isso já dá um sermão em tanto, hein? Pois bem, como eu disse, muitos personagens bíblicos, eles não têm o seu nome citado, a despeito de suas histórias terem sido muito impactantes, muito relevantes, mas não tiveram seus nomes citados. Essa mulher que eu quero citar hoje, o tema é a mulher sábia de Abel Bet-Maaca. De início, assim, logo de cara, a gente acha que possa ser o esposo dessa mulher. Mas não é do esposo dela que nós estamos falando, e sim da cidade onde ela residia, Abel Bet-Maaca. Essa história bíblica que nós vamos refletir um pouco, ela está registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 20, dos versículos 16 ao 22. Essa história, ela nos conta que Davi, ele tinha acabado de vencer a guerra contra o seu filho Absalão, né? O seu filho rebelde, que se levantou contra o seu reinado, se levantou contra ele. Então Davi acabara de ganhar esta guerra. Mas, após isso, havia agora uma outra sedição contra Davi. Havia agora um outro exército da tribo de Benjamim, liderada por um homem chamado Seba, que queria se levantar novamente agora contra o rei Davi. Só que Davi, ele tinha um chefe em seu exército, e o nome dele era Joabe. Pense num homem veloz. Pense num soldado ligeiro, valente, guerreiro. Sempre estava ali à frente das batalhas para defender o seu senhor Davi, né? E diz a Bíblia, nos conta a história que Joabe chegou primeiro. Ele logo soube dessa sedição contra Davi. Então ele vai logo ao encontro do chefe dessa rebelião, né? Ele vai logo ao encontro de Seba. Ele era da tribo de Benjamim. E a Bíblia conta que Seba, como nós dissemos, ele era o chefe dessa rebelião. Então Joabe, ele foi logo no centro do problema. Ele foi na raiz do problema. Só que por algum descuido, Seba, ele consegue fugir, ele consegue escapar das mãos de Joabe. E ele fugindo, ele se esconde nessa terra de Abel Bet-Maaca. E Joabe, como não deixaria impune, sabendo que ele estava armando uma rebelião grandiosa contra Davi, então ele iria atrás de Seba, não importa onde ele fosse. Então ele decretou, ele determinou que, se possível fosse, ele acabaria com a cidade inteira até chegar a esse homem. Veja a determinação. Veja que ele não desistiria jamais de exterminar com o chefe da rebelião. E é nesse momento que a mulher sábia, ela entra em cena. Porque essa mulher, ela morava nessa cidade onde Seba se escondeu. Então, ela, sabendo que Joabe viria furioso, arrasando com a cidade inteira, até conseguir a cabeça desse rebelde, então ela pensou consigo: peraí, para que todos vão pagar pelo erro de um? Se é este homem que Joabe está querendo, é esse homem que nós devemos entregar a Joabe, e o assunto está encerrado, e o mal está cortado pela raiz. E a Bíblia diz que ela aconselhou os reis, ela aconselhou os grandes, os maiorais da cidade, com esse mesmo conselho. Ela disse: vamos entregar a cabeça de Seba a Joabe, e o assunto estará resolvido. Ninguém precisará morrer. Irmãos, o que nós aprendemos com essa mulher? O ponto principal
principal aqui que eu entendo é a questão de nós termos maturidade, de nós termos atitude certa. Você ter, assim, uma visão de Deus para a resolução de problemas num momento difícil, num momento de crise. Se Joabe chega e procura Seba na fúria que ele estava, muita gente inocente morreria no meio do caminho. Mas essa mulher, ela arrancou, ela cortou o mal pela raiz. Irmãos, eu quero falar com vocês acerca da importância de sabermos arrancar os nossos males pela sua raiz. E eu estava pensando sobre Abraão, quando os seus pastores estavam em intriga contra os pastores de Ló, seu sobrinho. E ele disse: não vamos ficar brigando, porque somos família. Nós nos amamos, então vamos arrancar o mal pela raiz. Escolhe para onde você quer ir. Se tu fores para a direita, eu e meus pastores iremos para a esquerda, e vice-versa. Ou seja, vamos acabar com o problema aqui. Se o problema é estarmos juntos, vamos nos separar. Pode ser sanado? Vamos resolvê-lo agora. Porque não adianta nós estarmos convivendo de uma forma que vai nos trazer apenas malefícios. Então Ló escolheu uma parte da campina e Abraão foi para o outro lado, e assim cessaram-se as guerras. Coisa maravilhosa quando nós sabemos resolver os nossos problemas, quando nós resolvemos colocar um ponto final, ter atitude. Muitas vezes nós vivemos problemas, pagamos preços desnecessários, porque não sabemos colocar um ponto final em certas coisas. Nós vamos deixando o tempo passar, por medo, por insegurança, sabe? E muitas vezes Deus está nos dando autoridade para nós acabarmos de vez. Se necessário for, acaba com o ciclo. Mas tenha paz, tenha tranquilidade, tenha vida. Sabe, irmãos, se a mulher ficasse em silêncio, a própria vida dela estaria em perigo. A vida de seus familiares estaria em perigo. Mas ela disse: para que eu vou pagar por algo que eu não cometi? Se ele errou, ele que pague. Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe o que é você saber se defender em Deus? Sabe o que é você não sofrer desnecessariamente? Sabe o que é você ter uma palavra, uma posição? Josué, ele disse: olha, a lei do Senhor está aqui diante de mim e diante de vocês. Estou lendo e vocês estão dizendo que assim será feito, assim vocês obedecerão. Mas se vocês não obedecerem, Deus vai cobrar de vocês. Porém, eu tenho a minha decisão tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É disso que nós precisamos, irmãos. Ter coragem, ter decisões tomadas, assertivas, que nos direcionem ao caminho da paz em Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós, de não permitir que erros alheios, pecados alheios venham se introduzir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós padecermos e pagarmos o preço por aquilo que nós não temos culpa, sabe? Às vezes nós estamos sofrendo por outras pessoas. Os seus parentes não se resolvem e você passa noites em claro. Vai lá: ah, mas eu vou socorrer. Ah, mas eu tenho que socorrer de novo. Tem que ser eu, tem que ser eu. Deixa Deus trabalhar um pouquinho na vida dessas pessoas. Deixa elas amadurecerem um pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente acha que está ajudando. E Deus não precisa de ajuda para trabalhar na vida de ninguém. Deus não precisou de ajuda para trabalhar na sua vida. Então não queira ajudar Deus a trabalhar na vida do seu irmão. Sabe, irmãos? Essa maturidade é necessária. Arrancar os males pela sua raiz. Descobrir aonde está a raiz do problema. Tomar atitude de fé. Ter visão espiritual. E não aceitar pagar por aquilo que você não é culpado. Tá? Se você não é culpado, fique em paz. Exija paz. Não deixe que ninguém tome a paz que Deus te deu, tá? Não precisa estar se atemorizando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás
atingido. Seja uma pessoa que tenha conselhos de Deus na sua boca. As pessoas procuravam o profeta Eliseu e diziam, testemunhavam dizendo: a palavra do Senhor está na boca dele. A mulher deu conselho aos homens da cidade. Os homens acataram o conselho e a cidade foi salva de um grande marticínio. Gente, olha o poder do conselho. Olha o poder de ouvir um conselho. Quantos conselhos você já pediu? Muitos, acredito que sim. Mas quantos desses que você pediu, você acatou, você atendeu? Porque às vezes na hora da agonia, a gente pede tudo quanto é tipo de conselho, para tudo que é gente. Mas muitas vezes nós não atentamos para os conselhos. Ouvimos por ouvir, só para saber que tem alguém ali do nosso lado. Mas sabe o que a Bíblia nos fala sobre conselhos? Que com conselhos prudentes, tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Precisamos aprender a exigir a nossa paz. Precisamos aprender a não pagar pelo erro dos outros. Precisamos aprender que em Deus nós temos paz, nós estamos livres de qualquer culpa. Precisamos aprender a dar e a receber bons conselhos. Que lição maravilhosa essa mulher nos deixa, né, irmãos? Olha que coisa, nem o seu nome é citado. Mas ela livrou uma cidade inteira de ser atacada por Joabe, pelo exército poderoso de Davi, um exército totalmente sanguinário. Ela livrou a cidade com um conselho muito sábio. Deu a cabeça para Joabe, deu a cabeça do inimigo para ele. Acabou o problema. Então, muitas vezes, há problemas em nossa vida que parecem ser tão gigantescos, mas é apenas questão de atitude e sabedoria. Essa atitude tem que ser aliada à sabedoria de Deus, à visão espiritual que vem da parte de Deus. E assim obteremos o resultado do livramento, do sucesso, da vitória. Que Deus abençoe. Você gostaria de deixar algo mais que vá nos edificar aqui os nossos irmãos? Fique à vontade, compartilhe com alguém. E lembre-se, só depende de você. O problema só é grande enquanto você permite que ele seja grande. A partir do momento que você pega um machado e arranca o mal pela raiz, o problema está resolvido. Pode ser que Deus esteja te despertando para algo através dessa mensagem. E você só precise ter a atitude de arrancar esse mal pela raiz e receber o livramento de Deus e ficar em paz. Que Deus abençoe.